Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 26, para você ver o que diz a palavra de Deus aqui no livro do profeta Ezequiel. No 10º ano, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém, bem feito, está quebrada a porta dos povos, abriu-se para mim, eu me tornarei rico, agora que ela está assolada. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e deitarão abaixo as suas torres. E eu varrerei o seu pó e farei dela penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro de redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor Deus. E ela servirá de despojo para as nações. Muito bem, nós estamos aqui então diante de uma profecia, e já quero começar de antemão a te dizer que Deus cumpre as suas profecias, Deus cumpre a sua palavra. O profeta Ezequiel aqui, ele foi profetizar para uma cidade muito fortificada. A cidade de Tiro, nessa época aqui, estava no seu apogeu. Era uma cidade quase que difícil de ser conquistada. Perante os homens, ao olhar humano, era muito difícil. Era impossível. Porque os muros da cidade eram muito altos. Era uma cidade riquíssima, uma das mais ricas da época, que comercializavam os seus produtos, que vinham e iam, e todos dependiam quase do comércio desta cidade. E a cidade de Tiro, isso falando do tocante ao povo, aos seus governantes, todo o povo olhava para Jerusalém, porque Jerusalém estava em escombros, Jerusalém estava voltando de cativeiro. É lógico, Jerusalém estava com os muros caídos, Jerusalém estava enfraquecida. A cidade de Jerusalém, a nação, o povo, devido ao cativeiro. E agora retornavam só na dependência de Deus, somente na dependência de Deus, porque não tinham outra esperança. Mas graças a Deus, que eles confiavam no Senhor. Então veja bem o que diz a palavra, que esse povo da cidade de Tiro zombavam de Jerusalém, zombavam do povo de Deus, criticavam e diziam: olha aí, a porta de Jerusalém está quebrada. E agora que as portas de Jerusalém estão quebradas, eu me enriquecerei. Agora que Jerusalém está assolada, eu me engrandecerei. Era o que diziam o povo da cidade de Tiro. Mas de repente Deus vem e chama um profeta. E para o profeta Ezequiel profetizar isso aqui que ele disse, olha, irmãos, ele teria que ter uma convicção muito grande. Porque zombaram do profeta, com certeza criticaram dele. Imagina um homem sozinho chegar perante os muros de uma cidade fortificada, aonde em cima dos muros estavam soldados fortes e fortemente armados, soldados bem treinados, treinados na guerra, andando, circulando em cima dos muros, uma cidade inviolável. E chega um profeta lá e começa a gritar lá embaixo do muro, lá na planície, lá embaixo, e começa a olhar para os muros e de repente começa a gritar: assim diz o Senhor. Aí eles se voltaram para ver quem era o maluco que estava falando lá, quem era o doido que estava gritando lá embaixo. Quando olharam, era o profeta Ezequiel. E ele começa a profetizar. E ele diz aqui essas palavras que eu li para os irmãos no seu livro, no capítulo 26. No 10º ano, no primeiro dia do mês, Deus começou no primeiro dia a tratar com eles.
veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, vai lá e profetiza, porque Tiro está criticando de Jerusalém, dizendo: bem feito, está quebrada agora a porta dos povos. E aí Tiro disse: abriu-se para mim e eu me tornarei rico, agora que Jerusalém está assolada. Agora vem o profeta naquele muro, no pé do muro, e começa a dizer: assim diz o Senhor, eis que estou contra ti, ó cidade de Tiro. E aí eles começaram a zombar com certeza, mas o profeta continuou dizendo: eis que estou contra ti e farei subir contra ti muitas nações, como se faz subir as ondas do mar. Olha o poder de Deus, meus irmãos. E aí ele diz: essas nações destruirão os teus muros e deitarão abaixo as suas torres. E olha o que Deus diz: e eu varrerei até o pó e farei uma penha descalvada, e aonde está a grande cidade de Tiro virá a ser um enxugadouro de redes, diz o Senhor dos Exércitos. E aonde está a grande cidade de Tiro virá a ser um enxugadouro de redes, diz o Senhor dos Exércitos. Olha aí a palavra de Deus. Agora a profecia foi dada. Quem sabe você recebeu alguma profecia no passado? Quem sabe você recebeu alguma promessa de Deus na sua adolescência, na sua juventude? E você está aí preocupado, preocupada, dizendo: Senhor, e aquela profecia? Senhor, e aquela mensagem que o Senhor usou lá, o profeta, para falar? Senhor, e aquele sonho profético que o Senhor me deu há tantos anos atrás? E você está aí preocupado. Eu venho aqui para te dizer que o Deus que falou cumpre a sua palavra. O tempo pode passar, como aconteceu aqui com o profeta Ezequiel, que o cumprimento dessa profecia do capítulo 26 se cumpriu 200 anos depois de ser dada essa profecia, e da morte do profeta. Isto é, o profeta veio a morrer, mas a profecia ficou de pé. O profeta Ezequiel partiu, foi com o Senhor. E agora parece-me que os moradores da cidade batiam no peito e continuavam dizendo: olha aí o profeta. Já se passaram quase 5 gerações após a profecia, porque uma geração é 40 anos. E se passaram quase 5 gerações, 200 anos depois, e a profecia ainda estava lá, e os muros ainda estavam lá, as torres da cidade de Tiro estavam lá. Parece que agora era difícil o cumprimento da mensagem, da profecia, mas Deus é Deus. Deus é aquele que cumpre a sua palavra. O profeta pode ir, por quê? Porque a profecia não é do profeta. Quando Deus fala realmente, usando um profeta, o profeta é apenas o vaso, é apenas o canal por onde passa a bênção. Mas ele é apenas o transmissor. A responsabilidade do cumprimento de uma profecia não está na mão do profeta, está na mão daquele que mandou profetizar, que foi Deus. E o profeta Ezequiel obedeceu, foi Deus quem disse: vai lá e diz isso para a cidade de Tiro. E ele foi e falou, mesmo que parecia uma coisa absurda, uma coisa impossível de acontecer, mas ele foi lá e profetizou. E agora, como Deus fez para cumprir esta profecia? Todos nós sabemos que houve 4 impérios mundiais que dominaram no passado. E é o sonho de Nabucodonosor, da grande estátua, quando ele sonha lá e vê a cabeça de ouro, que representa o império babilônico. Quando Nabucodonosor se apresenta então como um governador mundial, e lá estava ele, era a cabeça de ouro. Aí depois aparece o peito e os braços, repartindo agora o reino em 2, em Dario e Ciro, ou Dário e Ciro, como você queira chamar, que é o império medo-persa, são os medos e os persas. Depois deles, quando acabou o período desse império, veio um terceiro império mundial, que é o ventre da estátua, que é de bronze. Segundo a estátua, está lá, e a revelação a Daniel, este é o império grego. Inclusive o mundo segue as culturas gregas até hoje. Muitas coisas dos gregos estão sendo seguidas como costumes.
enfim. Mas quem foi o governante deste império grego? Foi Alexandre. Todos nós sabemos, conhecemos a história de Alexandre. Tem livros escritos sobre ele, filmes foram feitos a respeito de Alexandre. E ele teve apenas 33 anos, aproximadamente, e faleceu, veio a morrer no auge da sua carreira, veio a morrer no auge das suas conquistas. Mas dentro das suas conquistas, onde ele veio conquistando a tudo e a todos, a história conta que ele chega na fronteira da cidade de Tiro. Isso 200 anos depois que o profeta Ezequiel havia profetizado. Então, qual foi a ferramenta que Deus usou para cumprir esta profecia? A ferramenta que Deus usou foi Alexandre o Grande. Foi ele. Que quando ele chega próximo da ilha, da cidade de Tiro, havia uma ilha a 1 quilômetro. E ele deixou a mensagem, embora que Nabucodonosor II tentou conquistar a cidade. Por 13 anos sitiou a cidade e não conseguiu. Mas agora vem o Império Grego, vem Alexandre o Grande e dá um ultimato para eles. E diz, vocês têm que se renderem, têm que se entregar. E a história conta que ele conseguiu romper, conseguiu se infiltrar. Ao se infiltrar, a história conta que aquele povo de Tiro fugiu para uma ilha, cerca de 1 quilômetro da costa marítima. E naquela ilha se instalaram novamente, batiam no peito e diziam, nós aqui estamos. Ainda estamos aqui. Mas parte da profecia já havia se cumprido. O profeta Ezequiel foi diante dos muros e disse, eu derrubarei estes muros, eu derrubarei essas torres. Isso se cumpriu ali com Alexandre. Ele derrubou muros, derrubou as torres. E aí o povo foge para uma ilha próximo a 1 quilômetro. E agora o que vamos fazer? E Alexandre o Grande, segundo a história, tinha um arquiteto chamado Díades. Esse arquiteto que andava junto com Alexandre teve uma ideia. E ele disse assim para Alexandre, olha, só tem um jeito de nós chegarmos daqui até na ilha. Agora veja o que diz a Bíblia, o que diz a palavra. Quando o profeta começou a profetizar, dizendo, não só derrubarei estes muros e estas torres, mas as lançarei no mar. Olha a profecia. Deus disse, vou lançar as tuas pedras, vou lançar os teus muros, as tuas torres no meio do mar. E agora vem o arquiteto de Alexandre o Grande e diz para Alexandre, só tem um jeito de chegarmos lá, que é pegarmos essas pedras, que já estão caídas, pegar esses muros, jogar no mar e fazer um aterro. Vamos fazer um aterro até chegar, e essa ponte de Díades, irmãos, existe até hoje. Você pode ir lá, vai lá para você ver naquele local. Até hoje tem esse aterro, né? Conhecida como a grande ponte de Díades. Então está lá. Agora veja bem, cumpriu-se a profecia. O profeta disse, derrubarei os muros, derrubarei as torres e lançarei no meio do mar. Mas tem uma outra parte da profecia, mais duas que eu quero falar. A outra parte da profecia foi que o profeta disse, varrerei até o pó desta cidade. Agora, como isso iria se cumprir? Se cumpriu quando faltou pedras, quando faltou ali os materiais dos escombros. E aí o arquiteto olhou para os trabalhadores, para Alexandre, e agora o que vamos fazer? Então vamos varrer a terra, o pó. A penha descalvada, que fala aqui, é quando é rapada a terra até chegar no batente. Você sabe quando faz uma construção e aí é colocadas as sapatas, então perfura até chegar ao firme, né? Ali é o batente, ali é a penha descalvada, o lugar, a rocha, tá? E aí se faz então a sapata para botar um prédio, um edifício ali. Lá naquela época, Deus falou através do profeta, varrerei até o pó, e aonde é a cidade de Tiro será, ou virá a ser, ou será, né, uma penha descalvada. Quer dizer, eles raparam, irmãos, o que puderam. E foram rapando até chegar no firme, e ficou aquela penha descalvada, aquele rochedo descalvado. E lançaram tudo no mar. Mas olha o que o profeta disse, varrerei até o pó desta cidade. Aleluia. Isso se cumpriu. Isso aconteceu. Então eu venho aqui para te dizer, meu irmão, que pode passar o tempo.
Deus vai cumprir a promessa que fez para você. Ele é Deus, continua sendo Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não falha. Só que agora tem uma última parte da profecia que eu quero falar, que Deus não deixou sem cumprimento. Ele cumpriu com toda a profecia. O profeta já havia morrido, como eu falei, há 200 anos, mas vem Deus e cumpre. Derruba os muros, derruba as torres, coloca elas dentro do mar, como havia dito, varre até o pó da cidade. E aí a última profecia que o profeta ousadamente disse perante os grandes muros da cidade, olhando para os soldados, olhando para o povo lá em cima do muro, ele disse assim: aonde está essa grande cidade de Tiro virá a ser uma penha descalvada, diz o Senhor, e virá a ser um enxugadouro de redes, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, até hoje, irmãos, você vai lá onde era a cidade de Tiro, e o que acontece hoje na cidade de Tiro? Eu estava pregando no Mato Grosso sobre isso uma vez, e o pastor atrás de mim disse: eu conheço esse lugar, eu estive lá, e realmente é assim mesmo. O que acontece lá? Os pescadores vêm do mar, né, com a sua pesca, com o fruto do seu trabalho, e aí eles tiram os peixes para lá, para o comércio, e as redes, eles estendem naquela penha descalvada, milhares de redes, né? Milhares de redes para pegar o sol, para secar. Aonde? Aonde era a grande cidade de Tiro. Olha aí a palavra de Deus se cumprindo. O que o profeta disse? Aonde está a grande cidade de Tiro virá a ser um enxugadouro de redes, diz o Senhor. Do profeta Ezequiel até hoje são milhares de anos, e ainda hoje se cumpre essa profecia. Quando o pescador vai lá e estende uma rede para secar, é a voz de Deus dizendo: virá a ser um enxugadouro de redes. Deus cumpre a sua palavra, Deus não falha. É por isso que nesta manhã, neste programa, eu estou aqui louvando a Deus, engrandecendo a Deus, porque Ele é poderoso em suas palavras, não cai uma por terra, Ele cumpre a sua palavra. Sirva a Deus com alegria, sirva a Deus sem medo, sirva a Deus com todo o teu coração, sabendo que Ele cumpre a sua palavra. Os homens podem dizer alguma coisa, os parentes podem dizer alguma coisa, o mundo pode falar o que quiser, mas você vai ficar firmado no que Deus disser, no que Deus falou, ou que vai falar, no que Deus disse ou que vai dizer. A palavra de Deus é verdadeira, então Ele cumpre a sua palavra. E nesta manhã eu venho aqui para te dizer: fica tranquilo, meu irmão, fica tranquila, espera no Senhor. Ah, pastor, mas está acontecendo isso, espera, você está no meio do caminho, espera um pouquinho, Deus vai cumprir a palavra. Ele é poderoso, Ele é o Senhor. E aqui Ele cumpriu, nós vimos aqui o cumprimento da palavra, usando uma pessoa que nem crente era. A ferramenta que Deus usou foi um homem inclusive perverso, que era Alexandre o Grande. Mas Deus usou como ferramenta porque Deus havia dito através do profeta: farei vir as nações contra ti como as ondas do mar. Olha aí. E vieram as nações, e Tiro ficou numa penha descalvada. Tiro ficou destruído. E acabou. Até aquela ilha, a ponte de Díades. Está lá a ponte de Díades, está lá as redes, né, que são colocadas para secar ao sol, em cumprimento à palavra de Deus.